Bom, pessoal, conforme combinado, vamos dar início à nossa palestra de hoje sobre a questão das organizações sociais. Na sequência, o pessoal vai entrando e vai se inteirando da palestra e lembrando também que vai estar gravado aí para a gente estar buscando informações depois, para estar repassando para aqueles que não puderem estar comparecendo hoje ou que vão chegar mais tarde, né? Muitos falaram que iam chegar mais tarde, mas vamos dar início. Então, primeiramente, queria agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer por hoje estarmos aqui reunidos nessa, não deixa de ser uma capacitação também, né? Nessa busca de informação para a gente entender a questão da organização social, para quando chegar na nossa na nossa na nossa porta a gente saber, né, a decisão que tomar. Então, agradeço também a, ao palestrante, principalmente, né? A gente correu bastante para conseguir uma agenda, para buscar pessoas também que tenham conhecimento para poder estar repassando para a gente as informações corretas. Agradecer aos conselheiros que estão presentes, agradecer à comunidade que também está presente, alguns convidados. Eu não vou citar nome para não ficar nenhum para trás, mas ficamos agradecidos aí pela presença de todos. O pessoal lá do Conselho Municipal de Saúde também, da Executiva. E a palestra vai seguir, o doutor Luciano vai estar apresentando para nós as informações, aí lá no final ele vai estar tirando as dúvidas. Conforme vai surgindo as perguntas, aí os questionamentos, vocês podem estar escrevendo no chat lá com o tempo, né, não precisa ser corrido, e daí lá no final a Jaque vai dar um auxílio para nós, ela vai estar lendo essas perguntas, né, vai estar direcionando o palestrante e ele vai, daí na sequência, estar tirando a dúvida de todos. Então, vou apresentar aí o nosso palestrante de hoje, né, o doutor Luciano, é nosso membro também do conselho, já é uma pessoa conhecida no nosso meio. O Luciano é doutor em saúde e meio ambiente pela Universidade da região de Joinville, Univille, né? Especialista em farmacologia pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, graduado em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto, atualmente coordenador do projeto integrado EcoSan, membro também do Conselho Municipal de Saúde, leciona disciplinas de Química Farmacêutica, Farmacologia e Metodologia de Pesquisa em Saúde e Humanidades Médicas, nos cursos de Medicina e Enfermagem e Farmácia da Univille. Então, temos aí uma pessoa com bastante bagagem para nos trazer mais informações. Não querendo se alongar mais, passo então agora a palavra ao nosso palestrante, Dr. Luciano. Olá, pessoal, boa noite. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês nessa noite e poder conversar, na verdade, né, de um tema bem complexo, né, a questão, né, desse movimento, né, das organizações sociais de saúde. E só complementando o que o Wilson falou, né, eu também não estou aqui para tirar dúvidas, né, acho que mais é uma conversa que a gente tem que ter, porque acho que a minha função aqui hoje, né, não é de professor, nem talvez uma pessoa que queira trazer, né, algum conhecimento, mas apurar um pouco mais essa questão de um senso crítico relativo, né, a essa questão, né, que está presente, né, em algumas capitais, cidades do país, né, e que a gente tem que entender, né, desse ponto de vista crítico. E o crítico, né, segundo as definições, né, filosóficas, né, não é você depreciar nem ser chato. Crítica é olhar a segunda vez, né, entender, né. E eu acho que esse é o papel principal, né, desse momento nosso hoje, né. Então, não estarei defendendo o lado A nem lado B, vou deixar isso para a consciência, né, de cada conselheiro, porque eu não estou aqui com a função de fazer doutrinas a respeito, né.
E acho que o mais importante realmente é entender alguns aspectos para extrair algumas compreensões e qualificar o debate com relação a esta situação. E para ser uma coisa diferente, né, eu vou propor, né, que a gente faça uma atividade paralelo a isto que eu estaria apresentando agora para vocês. Eu vou colocar aqui no chat um link, né, que dá acesso a uns questionários, né, que tem 4 perguntas principais, depois algumas avaliações pessoais, né. E ao longo da palestra eu vou estar explicando, né, o que vem a ser essas debilidades na implantação de um projeto, as fortalezas, as oportunidades e os riscos que pode ter, né, na questão envolvendo as organizações sociais de saúde. Então, quem tiver a oportunidade já pode abrir, né, deixar do lado aí, e à medida que a gente for conversando, né, vocês vão preenchendo, e que ajude até, né, a nortear as perguntas no final, né, que não são perguntas, na verdade, não são observações, né, do nosso diálogo final, porque um dos principais objetivos que eu quero ter aqui hoje é, né, entender o papel do conselheiro nesse processo. Né? Nós somos conselheiros de saúde e nós temos que entender como é que a gente vai proceder durante esse processo, como o próprio presidente Wilson falou. Né? Isso vai bater a nossa porta e como é que a gente vai, né, dialogar a respeito disso e tomar uma decisão mais acertada, né? Ou refutar, né, alguma decisão. Então, né, eu vou estar agora compartilhando minha tela com vocês. E nesse compartilhamento desta tela, né, eu não consigo ter acesso ao chat, então por isso que eu vou pedir, né, para que vocês então anotem as perguntas, né, e a partir de então, anotando as perguntas, né, no final então a gente faça, né, possa intermediar, né, essa conversa que a gente tenha com a melhor compreensão, né, e estrategicamente o que nós poderemos fazer adiante. Bom, então, né, o tema dessa conversa, então, ele é bem direto e bem simples, né, organizações sociais de saúde, né. Daí o Wilson já me apresentou, então, eu gostaria apenas, né, de também estender, né, esse momento aos alunos que colaboraram nessa atividade de hoje, o João Pedro Ribeiro, o Matheus Quirino, a Beatriz Mastian e o Vinícius Bife, né, e destaco, né, a importância, né, da gente estar fomentando a juventude na discussão desses assuntos, né, para que a gente tenha até renovação, né, dos nossos ideais de defesa do SUS. Bom, então, dito isso, então, né, o que nós temos hoje, então? Meu objetivo hoje com vocês é o seguinte, né, que no final da minha fala, né, que vocês, conselheiros, né, compreendam um pouco o que vem a ser, né, esse termo organizações sociais em saúde. Né? O que é isso, de onde que surgiu isso, né? De como que se teve essa ideia e como que, né, se desenvolveu essa questão. E também que no final da minha fala, né, nós consigamos analisar o contexto dessas OSs e a sua viabilidade na atual conjuntura que vivemos. Né? É possível, mas de que maneira? Ou não é possível? Ou algumas perguntas devem ser respondidas antes da gente pensar em adotar esse modelo. Ou é uma ameaça esse modelo para a gente. E, como já até mencionei anteriormente, que nós, como conselheiros de saúde, dentro de uma estrutura de um sistema único de saúde, que inclui a participação popular de um órgão que é deliberativo, que é o Conselho, tenha as reflexões necessárias para que a gente tenha um debate sadio, inteligente a respeito do que pode ser feito. E, né, sigo aqui, né, o pensamento do Desmond Tutu, né, que diz, né, que a gente, frente a uma discussão ou frente a questões antagônicas, né, que a gente não levante a voz, mas que a gente sempre procure melhorar os nossos argumentos. Né? Então, é assim que a gente, então, precisa. E para melhorar os argumentos, né, antes de mais nada, a gente precisa, né, ter o conhecimento. Porque o conhecimento, ele amplia a vida e permite que a gente enxergue situações que a ignorância não permite. E que fomenta, né, as nossas ações para atitudes mais acertadas, né, para atitudes mais coerentes. Né.
e sempre vai haver pluralidade nas ideias, né? Então, alguns entendem de uma forma, outros vão entender de outra, e para a gente avançar, né, sendo um país democrático, sendo um país que a gente ainda, né, prima, né, pela questão do diálogo e da democracia, né, os argumentos precisam ser sempre melhorados e as discussões no mais alto nível possível, né? Bom, e eu compartilhei um link com vocês, e esse link é para dar algumas ideias durante a minha fala, e que no final a gente tenha, né, um material que permita a gente refletir. Porque, antes de mais nada, né, dizer que a gente vai ter ou não, né, OSs, né, no nosso município, trabalhando a questão da saúde, antes de mais nada, tem que se planejar, né? Planejamento é uma lei, né, universal, né, que tudo que a gente pensa em fazer, nós temos que planejar. E o planejamento pressupõe conhecimento e estratégia. Então, a gente fala, né, da questão da OS, né, no ambiente do Sistema Único de Saúde, que tem suas diretrizes, né, seus princípios, né, e nós temos um momento presente a respeito, nós temos que pensar quais são esses pontos frágeis desta proposta que talvez impossibilitem a implementação ou que tenham que ser trabalhados para não trazer consequências, né, não desejáveis futuramente. E tudo que a gente vai implementar, tudo que a gente vai, né, traçar de planos na vida, né, tem pontos fracos, assim como tem também os pontos fortes, né, que algumas vezes têm que ser preservados, enaltecidos, né, e que existem, né? Então, uma reflexão nesse momento presente dessas duas situações e o futuro, porque o planejamento está muito ligado ao futuro. Existe algum tipo de ameaça ao sucesso dessa estratégia? Né? Temos que avaliar um pouco sobre isso, né? E quais são as oportunidades, né, para implementar em qualquer situação, em qualquer momento, ou chegar à conclusão, né, que o plano não deve ser adotado ou que algumas garantias devem ser exigidas. Então, isso é qualificar nossa forma de agir, né? É abrir para um diálogo, né, e uma troca de experiências e de vivências e de conhecimento saudável, no qual, né, aquilo que for mais coerente deve prevalecer, né? E não desejos particulares, né, que às vezes podem nos levar a situações, né, em perdas importantes. O Sistema Único de Saúde, a gente, né, lutou muito para conquistá-lo e mantê-lo, né? O SUS brilhou durante essa pandemia, né, garantindo, né, a saúde dos brasileiros, né, e tudo que a gente tenha que fazer com ele, nós temos que respeitar inicialmente os seus princípios elementares e tudo que talvez venha para contribuir, que seja estratégico, né, ou que seja até mesmo adiado, né, caso se tenha risco. Porque uma coisa é certa, né, e uma coisa que é consenso entre todos os conselheiros, né, nós não podemos colocar um sistema único de saúde em risco, porque foi a maior conquista da população brasileira nos últimos tempos, né? Nós termos direito à saúde, né, de uma forma universal, né, como realmente, né, foi um dos grandes, né, conquistas do povo brasileiro, e a gente não pode colocar isso em risco. Temos que ser estratégicos, né? Então, essas observações, né, que a gente tem que se isentar de, às vezes, de ideologia, paixões e outras coisas, né, são, né, instrumentos, né, que a gente usa para planejar e ver a viabilidade ou não de uma ideia. Pois bem, então nós vamos ter essa dúvida norteadora, né, durante esta fala, que é o seguinte, né, o que vem a ser as OSs e qual, né, e o que elas representam em termos de risco ou benefício para o serviço de saúde. Né? Sempre lembrando que a gente tem que, né, pautar em dúvidas, né? A gente nunca pode ter certeza de nada, né? Então, pode ter benefícios, pode ter riscos, como que a gente vai avaliar isso e fazer da melhor forma possível ou, talvez, optar pela não execução. Né? E para isso, então, o instrumento que eu falei para vocês, né? Então, podem escrever, né? E interessante que, né, se quiserem também, né, enviar a resposta para que eu possa compilar depois e em outro momento, seja uma pauta da Assembleia ou uma ordinária ou uma capacitação,
a gente ver esses resultados, né, e fazer um segundo momento desta conversa, né, para a gente entender melhor, né, e defender melhor, não nossos pontos de vistas, não nossas ideias, não nossas convicções, porque a gente não está aqui para defender isso, a gente está aqui para defender o SUS acima de tudo, né? Bom, então, dito tudo isso, né, explicado a dinâmica da atividade, vamos falar um pouco, né, de alguns princípios fundamentais, né? Também, quando a gente planeja alguma coisa, né, nós temos que ter uma sustentação. E, né, 4 pilares são sempre importantes para sustentar tudo, né? A cadeira que nós estamos sentados tem 4 pilares, né? Está bem, né, sustentada, né? Qualquer empreendimento. E quando a gente propõe fazer alguma coisa, né, a gente tem que se pautar também, né, em 4 pilares que eu considero essenciais e fundamentais. Quais pilares são esses, né? Para a gente poder também analisar a questão das OS, né? Bom, qualquer atitude que a gente pense em fazer, adotar, qualquer medida, né, que vise, né, ser incorporada ao Sistema Único de Saúde, ela, acima de tudo, tem que ser lícita e ética, né? Tem que ser legal, tem que ter fundamento jurídico, tem que estar dentro da lei, né? Isso é essencial e fundamental. Mas isso por si só não se sustenta. Tem que ser algo realizável também, né? Eu não posso, né, pensar em coisas mirabolantes, né, que na prática não vão funcionar. Eu não posso, né, querer adotar medidas, né, que num campo imaginário sejam fantásticas, num campo teórico, né, sejam interessantes e inclusive até legais do ponto de vista jurídico, mas não tem como colocar na prática, né? Então eu tenho que pensar sobre isso também. E o terceiro pilar, né, tem que ser algo proveitoso, tem que valer a pena, né? Pode ser, né, legal, pode ser realizável, mas não pode gerar proveitos, né? Então, qual o sentido, né, de eu buscar isso? Então, as coisas têm que ser proveitosas. E o último pilar diz respeito que as questões têm que ser pactuáveis. As partes têm que se entenderem, né? Num Estado, né, democrático e de liberdade, né, nós temos que chegar, né, a consensos, né, e que aquilo que tem uma legalidade, que é realizável e que é proveitoso, tem que talvez ter alguns ajustes, né, para que realmente funcione e não prejudique nenhum dos envolvidos. Então, esses princípios fundamentais, né, irão nortear a minha fala com relação às OS, né, e o que a gente pode extrair e refletir, né, considerando a nossa cidade de Joinville. Joinville, uma cidade de 600 mil habitantes, né, com excelente cobertura da estratégia de saúde da família, que tem um hospital municipal, né, que é referência regional aqui na nossa área, né, que tem, né, bons índices, né, da questão da saúde, mas tem seus problemas também, né, uma extensa folha de pagamento, né, áreas descobertas, né, então temos, né, não é perfeito, né, como tudo, e tudo tem que ser, né, de uma certa forma, melhorado, né, mas qualquer ação que a gente pense em melhorar tem que seguir esses princípios, né, que eu acho que, assim, é básico para qualquer discussão, inclusive no conselho, né. Muitas das questões que a gente discute, a gente tem que olhar pelo lado legal, da aplicabilidade, né, das vantagens que isso traz, né, e que tem que ser pactuável, né. Às vezes tem que ter ajuste, né, não vai sair como a gente queria, porque uma área, né, um segmento pode, né, ter mais prejuízos, né, e isso não pode ser, né, interessante. Então, esses são os princípios fundamentais, né, e voltarei a falar deles, né, daqui a pouco. E agora vamos entrar na questão, né, do termo organizações sociais de saúde, né, que não é uma coisa nova, né, já tem né, mais de 25 anos, né, que isso está, né, no nosso meio, né, e surgiu, né, a partir da reforma do Estado, promovido no início da década de 90, né, com a adoção de um pensamento mais liberal, com o entendimento, né, que algumas questões do Estado, né, eram sobrecarregadas e que não funcionavam bem, e que surgiu, né, um termo bastante comum, né, que foi
o bode expiatório de toda questão, né? Burocracia, né? Então, para desburocratizar, para tornar o Estado mais eficiente, né, houve, então, a intenção de criar, né, instituições, né, que pudessem ajudá-las, né. Então, né, são organizações, né, que estão atreladas, né, segundo Moraes, um pesquisador, à questão do terceiro setor. Né. O que vem a ser esse terceiro setor? Né? Que não é privado e que não é do Estado. Né? Seria uma coisa intermediária, né? E que trataria-se de uma nova modalidade voltada à função social de gestão e provisão de serviços de saúde vinculados à parceria público-privada. Outro termo também hoje muito em voga. Então, surgiu de uma necessidade, de uma observação, de uma constatação, né, e aí cabe, né, os julgamentos, né, e entendimentos, né, de que a máquina pública na questão, né, da saúde estava ineficiente e que seria necessário ter uma ajuda, né, e que isso não poderia ser entendido e caracterizado como uma transferência de uma coisa que é pública, que é a saúde nossa, para o sistema privado, né, porque isso iria até contra, né, a questão da Constituição, né, que deu base para a criação do SUS. Daí surgiu, então, esse termo, terceiro setor, né, e que se configuram como instituições filantrópicas e que tem que ter como característica, né, a não obtenção de lucro e a responsabilidade pelo gerenciamento de serviços de saúde do SUS, né, em todo o país, num processo de parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde. Né? Então, seria uma forma, né, de você ter um suporte, um apoio para o melhor funcionamento, né, da máquina pública, vamos assim dizer, né, de forma a não gerar, né, a questão de uma privatização, de não transferir responsabilidades, no qual, então, se usaria, então, desta questão do terceiro setor. E, né, isso progrediu, né, tivemos aí, né, outras legislações para, né, aprimorar essa ideia, né, e em 2014 tivemos a Lei 13.019, né, conhecida como Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, que estabeleceu, né, e regulou, né, e regula, né, o âmbito jurídico, as parcerias da administração pública e essas organizações da sociedade civil, que inclui as OSs, né, e é, né, caracterizado por esta questão envolvendo, então, esse termo, né, que é importante que a gente entenda, né, terceiro setor, né, que é uma expressão, né, resultado da divisão, né, que surgiu, né, nos Estados Unidos, né, onde algo não é considerado nem privado, né, porque não almeja lucro, e também não é público. Né. Daí surgiram, né, as questões, né, das ONGs e outras instituições, no qual as OSs, né, estão enquadradas. Então, né, historicamente, o que nós temos? Né? Nós temos, então, um momento onde houve essa compreensão, onde houve esse debate à época, onde houve, então, estabelecimento de regras importantes, né, do qual, né, não pode se configurar uma questão de privatização, não pode se configurar em omissão do Estado às suas responsabilidades, mas, né, algo que viria trazer uma contribuição para alguns serviços de saúde, né, para tornar a coisa mais eficiente. Mas, claro, né, que todo esse processo, que é um planejamento, né, que é uma coisa experimental, né, como quase tudo que a gente, né, empenha na vida, né, tem as suas debilidades, tem as suas fortalezas, pontos positivos, tem, né, oportunidades e tem ameaças que podem surgir, porque as coisas são muito dinâmicas. Né? O que a gente decide hoje, né? O mundo muda, as compreensões mudam, os interesses contrários podem ter certas observações e as coisas podem não seguir o caminho inicialmente planejado. Né? Mas esse é o contexto inicial. E assim, gente, terceiro setor, né, não é uma coisa extremamente nova, né, e não surgiu das compreensões a partir da década de 90, na época do governo de Fernando Henrique Cardoso. Né? Isso é muito antigo. Né? O Brasil, na área da saúde, né, é o terceiro setor, né,
primeiro registro que se tem de um terceiro setor atuando, né, que não era privado, não era vinculado ao Estado, né, é do ano de 1543, onde se teve a primeira entidade sem fins lucrativos, né, na história do Brasil, que foi a Santa Casa de Misericórdia, né, fundada então em 1543, que tinha apoio da Igreja Católica na organização que ainda existe até hoje. Então não era o Estado, né, não era uma questão privada, né, tinha um vínculo com uma instituição religiosa e que prestava um serviço. Né. E assim, né, por mais, né, que se tenha, né, esse viés, né, de caridade, né, de apoio, né, surgiu, na realidade, por qual motivo? Né? Por que o terceiro setor surgiu no Brasil? Isso é importante para a gente entender, né, como é que as coisas caminham às vezes. Né? Esse terceiro setor surgiu na história do Brasil porque do Brasil colônia, do descobrimento do Brasil, né, até o primeiro reinado, que foi a chegada de Dom João VI, que o Brasil teve, né, uma promoção ao Estado, uma questão de vice-reinado, pela presença, né, do imperador aqui no Brasil, do rei, nós não tínhamos nada de políticas de saúde para a população brasileira. E olha que eram tempos prósperos no Brasil, né, como o ciclo do ouro, né, onde a riqueza chegou até a ser abundante no Brasil, né, onde até revoltas se tiveram, né, pela questão do imposto, né, mas boa parte do que era arrecadado ia para Portugal e a população ficava completamente, né, desassistida de, né, algum tipo de assistência à saúde. Então, nessa época, né, nós tínhamos, né, uma carência de médicos, né, no Brasil colônia. No Rio de Janeiro, que era uma das principais cidades, né, ao lado de Ouro Preto, tinha-se, em 1789, né, que é a época do auge, né, do ciclo do ouro, 4 médicos trabalhando no Rio de Janeiro. Em outras regiões do Brasil, praticamente não existia. Então, assim, por que o terceiro setor surgiu? Por uma omissão do Estado. Né? Isso é fato. Não quero dizer que o que aconteceu em 1990, né, com a questão, né, da otimização das OS, né, e do fortalecimento desse terceiro setor, né, tem a mesma relação, mas é um conteúdo histórico, né, onde o Estado abre mão de certas responsabilidades, a população fica desassistida e tem que contar com ajuda, que nesse caso aqui era até um pouco pior, né, porque não tinha nenhuma regulamentação como se tem hoje, porque o terceiro setor é regulamentado pelo Estado e não é uma transferência de responsabilidade. Mas é uma situação, né, é uma realidade, no qual a gente percebe, né, que o Estado ele tem que estar bem presente nessa questão das OSs, né, o Estado tem que cumprir esse papel e mesmo que isso esteja escrito, né, isso no direito é uma questão, né, que aparece com certa frequência, né, a história da letra morta, né, são leis que não pegam, né, pode acontecer, né, de um Estado simplesmente achar que transferiu a responsabilidade, mesmo que a lei seja contrária. Aí, né, existe a questão da importância da participação popular para fiscalizar isso. A importância do Conselho entender como que um processo vai ser implementado nesse sentido, quais mecanismos fiscalizadores, né, e como que se garante, né, a responsabilidade do Estado para não acontecer, né, como aconteceu em alguns lugares, né, o Estado simplesmente terceirizar, né, realmente terceirizar a atividade em saúde, levando a diversos prejuízos. Né. Então, uma questão importante da OS, né, que apareceu, inclusive, né, na legislação anterior, como mostra aqui, né, que o Estado ele tem que controlar, que não é uma transferência de responsabilidade, mas isso tem que se configurar na prática. Isso tem que acontecer na prática. Né? Isso não pode, né, ficar uma coisa que fique apenas, né, em letras escritas, né, que não se cumpram. E, né, quando se fala de uma implementação de uma OS, alguns aspectos têm que estar bem claros, né? Porque isso é uma ameaça. Né? E como é que a gente anula essa ameaça? Tendo clareza nos contratos que devem ser feitos e tendo a certeza que o Estado, né, não terá, de alguma forma ou de outra, né, uma isenção da sua responsabilidade, intencional ou não intencional. Né? Uma coisa que se faça na prática. É aquilo que eu comentei.
né? É lícito? É, porque você tem uma lei, né, que define as OS, incluindo as responsabilidades, né? É realizável? Nada impede, né? Mas tem que ser proveitoso e as responsabilidades têm que acontecer e tem que ser algo pactuável, né? E nessa questão do pactuável que entra o papel do conselheiro, né? Então, né, nós temos aí, né, a questão de um país nosso, né, um Estado democrático de direito, de uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã, né, e que nós temos que fazer valer os direitos, mesmo que novas propostas, né, venham a acontecer. Então, né, o terceiro setor, né, se desenvolveu, se fortaleceu, né, e uma das questões da atualidade, né, que, né, dá uma vantagem em relação a esse termo, né, é que, né, nós temos, né, um entendimento que o nosso Estado tem excesso de burocracia, é excessivamente burocrático, né? E daí nós temos que refletir. Em termos de saúde, nós temos burocracias, né? Temos, né? E uma coisa que é importante, né, que os conselheiros, de uma forma geral, entendam, é que, às vezes, algumas burocracias elas têm utilidades, né, apesar de ninguém gostar de burocracia, né? Burocracia, gente, não é uma coisa que a pessoa acorda de manhã e fala, eu vou criar uma coisa para complicar a vida das pessoas. Não, né? Por exemplo, o processo de compra de materiais, né, em saúde tem questões burocráticas, como a questão, né, das licitações, né, das questões do trâmite das compras, né, que tem a função de evitar fraudes, né? Porque num passado não muito distante, quando era pouco regulamentado, ou alguns preferem burocrático, né, havia muito desvio de verba, né, havia parcerias, né, em compras, né, então você não tinha licitação, você comprava no seu amigo e, né, colocava o preço que você queria e todo mundo lucrava. Então existiam falcatruas, né? E uma das questões, né, da defesa das OS, né, é que você tem uma redução da burocracia. Mas aí cabe uma reflexão, né? Se a questão da burocracia, né, é simplesmente algo contornável ou se é algo que tem que existir até pelo comportamento, né, das pessoas do nosso país, porque às vezes tem que criar regras para dificultar roubo, infelizmente, né? Então, um discurso forte com relação a S é isso, com relação a isso, né? Vamos desburocratizar. Mas a questão é, o que é possível desburocratizar e qual o risco que se tem? Então, até nisso, a gente tem que ter, né, um pensamento crítico, né? E quando eu falei no início, né, pensamento crítico não é depreciar, pensamento crítico é olhar duas vezes, né? Realmente, me incomoda a burocracia, mas por que que é? Nós temos que entender isso, né? E compreender, né, que algumas questões têm que ser mantidas, né? Porque envolve somas de dinheiro, né? Envolve custos, né? E o advento de uma OS, né, com talvez alguma desburocratização de alguns procedimentos, vai expor o dinheiro público a risco? Ou vai ser um empreendimento mais racional do dinheiro? Tem que ver o outro lado também, a gente tem que colocar as balanças também, né? A gente tem que ser crítico, né? Não pode ser passional nisso. Então, né, o terceiro setor, que inclui as OS, cresceram sob esse paradigma, né? E o bode expiatório é a burocracia, né? Então a gente tem que entender isso e talvez colocar isso na balança, né, para fazer, né, um debate com relação ao que dá para desburocratizar e o que não pode ser desburocratizado, né? Então a gente entra agora, né, na análise desses pilares, né? Porque as coisas deverão ser lícitas, realizáveis, proveitosas e pactuáveis, né? Tem que acontecer de uma forma onde todos os lados ganhem, né? Alguns vão perder um pouco, mas ninguém pode sair no prejuízo, né? E a gente tem que entender, né, e ter essa visão crítica, né, de que tudo que é benefício temos que olhar com certo cautela. E isso é tão comum, gente, nada é 100%, né? Vou dar exemplo da medicação, né? Nenhuma medicação é 100%, toda medicação tem seu efeito colateral. E dependendo do mau uso, esse efeito colateral pode até prejudicar a saúde de uma pessoa, né, usando algo que era para o seu benefício,
que era a medicação. Então, frente a isso, né, e considerando isso, então, né, o que nós temos, né? Dentro da visão das organizações sociais de saúde, o que a gente vê de lícito e de ilegalidades nesse processo, né, que a gente tem que reconhecer, né? Então não basta uma coisa dizer, né, para quem é contrário, não quero, né? Da mesma forma também que quem é a favor também tem que entender, né, que tem os prós e contras e os efeitos colaterais também. Então, se a gente considerar, né, a questão lícita, que é um dos pilares que sustentam as decisões, né, o que nós observamos, né? Então, nós temos uma realidade onde alguns aspectos legais já existentes, já mencionei alguns slides anteriormente, como a Lei Federal, né, 9637 de 1998, e algumas leis estaduais, o Estado de São Paulo tem a sua, né, complementar, assim como o Rio de Janeiro tem, assim como Santa Catarina tem também, né? E você tem a qualificação das OSs, né, do ponto de vista legal, né, para que elas, implementados, né, sigam as questões legais para atingir o princípio da licitez. Então, o que legalmente são, né? Já dei a definição teórica, histórica das OSs, né, e a questão do terceiro setor. Mas legalmente, o que elas são? São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, à assistência social, ensino, pesquisa e cultura, né? Mas tem essa característica essencial. Então, falar em OS não há nada de ilegal, né? A forma de implementar ou de estar utilizando o que legalmente se apresenta que pode trazer problemas, né? E, né, ainda com relação às OSs, né, a adesão ao modelo OS por gestores promove, por um lado, né, segundo a visão deste autor aqui, Moraes, 2018, né, maior flexibilização administrativa. Né, é o grande gargalo. Né, vai desburocratizar, vai facilitar, possibilitando contratação de servidores nas condições de mercado. Aí que nós temos um ponto importante a pensar, porque, né, mais para frente a gente vai falar disso, mas um dos tripés é um dos 4 pilares, né, é a questão da pactuação. Né? Então, a contratação, será que se torna realmente uma questão burocrática ou ela tem uma necessidade? Né? E o que seriam essas condições de mercado? Né? A questão de normas próprias de contrato, né, diferente dos que são, né, determinados na gestão pública, incluindo compras, né, o que impacta na questão da flexibilidade das questões orçamentárias. Né. Então, ela tem as suas facilidades, a sua desburocratização, né, que de um ponto de vista administrativo pode ser interessante, mas em termos de cuidados do SUS, a gente tem que ter umas reflexões. E se for adotar, considerando essas vantagens, temos que pensar algumas regras, né? Pensar em algumas condições para que não crie, né, uma caracterização de uma outra condição, né, que seria talvez próximo de uma privatização. E a questão dos trabalhadores também. Né? Então, essas contratações, elas têm que seguir, né, a valorização dos profissionais de saúde. Né? Não há a menor dúvida com relação a isso. Por outro lado, remuneração de dirigentes, né, continuando aqui, né, com recursos públicos, aplicação de excedentes monetários e o posicionamento dessas organizações frente às empresas do país torna o setor do componente denominado complexo econômico de saúde. Então, tem os prós também. Então, o que faz com o excedente monetário, como que se faz o planejamento em saúde, os gastos em saúde. Aí entra uma questão, né, que o SUS, né, pelo Conselho Municipal de Saúde, faz a aprovação orçamentária, né, faz a previsibilidade de custos, né, de investimentos. Como que seria isso, né, considerando que você tem um processo, né, que pode garantir uma flexibilização administrativa, né, uma flexibilização do custo e que talvez os investimentos não estejam consoantes, né, com o que se preconiza. E ter essa independência também, né, que é um risco. Né? Então, o SUS veio de um lado e só essa atuarem de outras, por talvez estarem em lógicas diferentes. Repito, para isso tem que ter pactuação, tem que garantir a participação popular, tem que ouvir os lados e tem que ter negociação. Não tem como isso. É legal? É. Né? É lícito?
É, mas o bom uso, o bom aproveitamento depende de muitas percepções, de muitas aplicações. Então, naquele quadro das debilidades e fortalezas e ameaças, né, talvez uma ameaça seja, né, essa flexibilidade maior em nome de uma desburocratização de interações que não estejam consoantes com a vontade pública, né, que está nas mãos de um conselho municipal. Aí a questão do outro pilar, né, de ser realizável. O que nós temos, né? A OS já tem o propósito desde sua criação de promover produção sem lucros, né, de bens e serviços não exclusivamente do Estado. Né? Então nós temos esta realidade. Então é possível fazer esse tipo de atividade, né? Nada impede, nada complica isso, né? E nesse contexto, o setor de bens e serviços deveria ser voltado ao mercado e a produção deveria ser realizada pelo setor privado, coisa, né, que não é permitida, né? O Estado, portanto, né, tem que atuar de caráter regulador, né, quando não se pode controlar, né, deixar o mercado controlar. Então, nós não podemos ter uma saúde pautada em questões mercadológicas, né, e não podemos, né, permitir, abrir brecha ou, né, não estar atento para que as coisas envolvendo uma OS caminhem para uma questão, né, mais mercadológica. Por isso que numa implantação, né, é de fundamental importância, né, o papel, né, dos agentes Estado na regulação das atividades da OS. Então isso tem que ser altamente pactuado, entendido, discutido, passando pelo pleno, inclusive, do Conselho Municipal de Saúde. Porque nós temos que estar muito atento a isso, porque qualquer deslize, né, não que seja uma coisa intencional, também não vou dizer que a pessoa acorda, eu vou criar um OS para avacalhar tudo. Não, mas, né, essas coisas não estão bem pactuadas, né, a dinâmica dos fatos, né, levam às complicações. Né. E quando você tem regulação e clareza, isso presente um contrato com participação popular, se torna fundamental. Né. Então, a qualificação como OS deve ser concedida através de publicação de decreto estadual, municipal. Entidades que pleiteiam o título, né, têm que atender os requisitos legais que tenham reconhecido expertise na gestão em saúde e estar consoante com o que é regulado, que deve estar, inclusive, explícito no processo licitatório. Né. Então, é um processo que tem que ter participação popular, tem que ter entendimento, né, e, se não estiver a contento, tem que ser adotado também, né? É uma possibilidade também, né? Daí, então, né, existem algumas experiências, país afora, né, como Rio de Janeiro, onde, né, existem instrumentos para acompanhar a atividade das OS, inclusive, né, no qual você tem, né, relatórios que são feitos, né, e acompanhados, né, avaliações que são feitas, né, que tudo dentro de contratos pré-estabelecidos, né? Mas, novamente, né, não dá para imaginar isso acontecendo se não tiver participação popular. Né? Então, acho que no processo, né, de trazer as OS, né, não se pode perder de forma alguma a questão da participação popular nas decisões. Né? Então, o instrumento é preconizado, né, leis e alterações, né, então você tem controles internos e externos, né, você tem comissões que avaliam, né, muito o que o Conselho, inclusive, já faz, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, mas que não se pode se perder, né, que não se pode ter uma redação bem feita, bem discutida, bem detalhada, né, com relação a como isso vai acontecer, para as coisas ficarem bem amarradas, né, e não ter, né, outras condições. Então, é realizável? É, desde que tenha regulações e participação popular. Né. Daí, então, né, aqui, novamente, né, a validação desses relatórios, né, então você tem uma comissão, né, tem que ser constituída uma comissão, né, e que às vezes não precisa ser instituída, né, já temos um conselho, né, para fazer esse tipo de atividade. Bom, então, alguns cuidados tem que se ter, né, então esse processo, né, de redimensionamento do setor público e privado, né, não é uma questão nossa, né, existem outros países, né, que adotam sistemas, né, mais ampliados de saúde, e, né, o que a gente observa mundo afora é a questão de uma mercantilização, comercialização e até privatização que começam com essas ações, né,
que vão levando, vão empurrando, né? E se não tem regulamentações de participação popular, né, pode aumentar a lógica privada dentro dos sistemas públicos de saúde, né, e comprometer, né, aquilo que eu volto a dizer, que é a nossa maior conquista como brasileiros, né, que é a questão do Sistema Único de Saúde, né. Então, temos que estar atento e o realizável não pode se tornar uma armadilha. Para isso, então, temos que ter regulamentação. É legal? É. É realizável? É, desde que se tenha um planejamento prévio e regras claras para funcionar e não levar esse risco de uma mercantilização, comercialização, privatização e adoção de lógicas privadas. E o terceiro pilar de sustentação é o seguinte, né? Para ser, então, realizável, né, o que nós observamos, né? Para ser realizável e com cuidados, né, o que a gente tem, então, de bom nesse modelo? Desde que respeitado, né, os pilares anteriores, né? Então, né, os defensores, né, da questão da OS dizem que, né, você tem maior eficiência nos gastos públicos, incluindo os hospitais, você tem a flexibilização administrativa, novamente aparece, você tem a redução da burocracia, né, para a criação, inclusive, de OBSs, né, mas a gente tem que ver os cuidados que tem que se ter com redução burocrática, e maior facilidade de fazer contratos de serviços e atuação, né, direto do Estado em toda a estrutura administrativa orçamentária. Ou seja, facilita algumas coisas, né? Mas também temos que estar atento. Isso é vantagem? É. Quem não quer rapidez para reformar uma OBS? Todo mundo quer coisas rápidas, né? Mas quais seriam os riscos que se teria nisso, nessa proposta, né? Sempre lembrando, gente, tem prós e contras, né? Sempre lembrando a história da medicação, né? Ela é boa, mas para quem tem alergia pode fazer mal. Então, né, uma adoção de uma medida que não esteja, né, coerente e preparada para ser implementada, ela pode trazer dor de cabeça, né? E é isso que a gente tem que pensar, né? Então, tem proveitos? Tem. Tem vantagens? Tem. Mas tem que ter cuidado. E saber, inclusive, se é o momento para adotar ou não e o que é preciso e necessário para fazer, né, que essas coisas proveitosas realmente se expressem adequadamente. E a outra questão, né, do proveitoso, né, que eu acho que é um ponto importante, porque a gente viu muita questão administrativa, por exemplo, né, flexibilização, investimento, contrato, mas lá na comunidade, né, o povo, né, a população, que é a dona do SUS, né, o que nós temos, né? Então nós temos, né, uma questão, né, de uma necessidade de coordenação do poder público e das gerências do OS, né? E quando a gente pensa, né, principalmente nas experiências que tiveram em hospitais, né, houve, né, comprometimento da equidade, da integralidade das redes de atenção à saúde no plano horizontal, né, e uma desarticulação entre os serviços, incluindo atenção básica e hospitais. Ou seja, né, você corre o risco, às vezes, você ter, né, um tipo de serviço aprovado, contratado e sendo efetuado que não esteja consoante com os princípios da atenção do SUS, como a questão do investimento necessário à atenção primária, na promoção à saúde, né, porque está atendendo muito a questão hospitalar e a lógica hospitalar se desconectou da questão da atenção primária à saúde. Então, para ser proveitoso, as OS, elas têm que comunicar com todos os níveis de atenção, né? Tem que, né, ter ações, né, no fortalecimento da atenção primária à saúde, numa lógica de promoção à saúde, que destoa um pouco da questão mercantilista, na atenção secundária do acesso especialista e atenção terciária na questão da garantia de que aqueles que precisam, né, cheguem realmente no hospital. E aqueles que podem se prevenir, aqueles que podem cuidar da saúde, que cuidem da atenção primária à saúde. Então, nesse quesito também é necessário uma atenção especial com relação às OS, né? Se a gente quer dotar esse terceiro, né, pilar para ser proveitoso, você tem vantagens para o gestor, mas não podemos esquecer de vantagens para a população. E uma questão, né, que nem é uma vantagem para ser uma desvantagem, né, é a perda dessa articulação, dessa questão da atenção primária à saúde, e isso tem que ser muito bem pensado e planejado. Eu não sei como fazer isso agora, não devia perguntar, mas sentando na mesa e queimando neurônio, isso tem que ser pensado, tem que ser garantido, né?
E, por fim, né, se é lícito, realizável e proveitoso, se a gente garantiu esses 3 pilares, né, talvez a coisa até se sustente, né? Um tripé sustenta as coisas. Mas não seria, né, honesto se a gente não pensasse na questão da pactuação. Porque a gente já falou do gestor, a gente já falou da população, mas faltou quem? Trabalhador. Né? E aqui cabe um provérbio português, né? Quem engorda o boi é o olho do dono. Temos que fiscalizar, né? Temos que manter a fiscalização e temos que garantir, né, o bom trabalho. Então aqui vai algumas questões, né, do qual nós como conselheiros, né, somos os donos que temos que nessas pactuações, né, junto com os trabalhadores de saúde, garantir que o SUS cresça, né? Porque quem vai fazer o SUS crescer é o nosso olho, né? Primeiro, OS é uma terceirização das atividades do Estado? Não pode ser, não tem que ter brecha, não pode dar um mínimo de chance para isso acontecer, né? Não é terceirização, né? É simplesmente uma questão de uma estratégia. Os serviços prestados pela OS serão cobrados? De forma alguma. 100% SUS. Isso não pode estar de forma alguma. O Estado passa para a OS suas obrigações de saúde e população? Não. Não pode ser caracterizado como privatização e o Estado mantém as suas responsabilidades. E nós temos que criar meios para garantir isso, né, pelas pactuações existentes. Né? E, né, qual é a vantagem, né, de fazer um contrato de gestão da OS? Então, as vantagens foram explicitadas: flexibilização, desburocratização, agilidade da máquina, mas se não for vigiado, se não for pactuado, não vai dar certo. Né? Então, nós temos que estar atento a isso. E, né, o terceiro elemento dessa pactuação, que são os trabalhadores. Né? Daí nós temos que pensar nos vínculos de trabalhos, né, se eles serão precários, não podem ser. Empregados contratados, né, tem que ser, né, de forma baseada na qualidade, com salário digno. Né. A questão dos servidores concursados também tem que ser pensado, porque você vai criar um modelo misto, onde você pode ter os contratados pela flexibilidade do contrato, mas você tem as pessoas que têm, né, o seu serviço público. Né? E aí entra até uma questão importante, né? Aquela história, as pessoas não acordaram e criaram coisas, né, aleatórias, sem sentido. Vou criar a estabilidade do servidor público. A estabilidade, ela existe, né, para não se ter interferência do Estado no funcionamento das atividades do profissional, para não ter nepotismo, porque antes, quando não tinha estabilidade, né, um prefeito ganhava, empregava a família dele inteira. Né? Ou se era de um partido contrário, ou se ele não fosse com a cara, demitia todo mundo e colocava gente, né, do lado dele para ele perpetuar no poder, inclusive. Né? Então, a estabilidade, né, para não mexer nisso, né, para não ter segurança e os empregos públicos não serem utilizados como forma, né, de manobra política e fins eleitorais, inclusive. Né? Então, né, se o servidor, alguns servidores, né, não faz bom uso da estabilidade, é uma outra questão. Né? Porque eu vejo que a grande maioria até honra, né, essa conquista. Mas como é que fica a situação dos concursados? Né? Também é uma coisa que tem que ser levada em debate. Né? Eu não tenho uma resposta pronta aqui para vocês, pode encaminhar. Por isso que eu acho que essa reunião tem que ser estendida em outro momento, né? Porque a gente tem que ver ponto a ponto. Né? Várias questões específicas. Né? E os direitos conquistados, né, não podem ser, né, revogados, nenhum direito a menos. Né? Então, os servidores não podem ser demitidos, nem redução de salário, né, nada disso. Mas o imbróglio que eu vejo é essa convivência dos contratados com os servidores. Né? E um outro ponto importante, né, que a gente tem que destacar, e os concursos públicos. Né? Como que fica? Né? Também acho que não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, mas eu tenho essa função de levantar essa discussão. Né? Se tivermos só contratados, né, e qual o risco, em termos políticos, de se ter só contratados ou uma empresa contratada? Né? A estabilidade é um fator importante, o concurso público é uma questão importante, né, e a gente tem que pensar nessas situações. Né?
Então, por mais que tenha aspectos legais, que a gente consiga fazer a coisa de uma forma realizável, né, que a gente traga proveitos para o gestor e para a população, né, temos que vigiar, fiscalizar, pactuar e considerar também os trabalhadores nesse processo de pactuação. Assim, nós temos 4 pilares importantes para a questão da otimização de uma OS ou entender a não viabilidade no momento, né? E por que a gente precisa olhar sobre isso, gente? Né? Porque, assim, né, por mais que talvez digam assim, a OS não vai ameaçar, não vai privatizar, nós temos muitos movimentos contrários, né? Há alguns anos atrás, recentemente, planos privados realizaram um evento em Fortaleza para debater a criação do novo Sistema Nacional de Saúde, né? Então, ele foi promovido, né, para as pessoas que, óbvio, têm uma lógica mercantilista, né? E na proposta, né, foi pensado em criar o Conselho Nacional de Saúde Suplementar com o mesmo poder do Conselho Nacional de Saúde. Teria-se um concorrente. Se a mudança ocorresse, isso reduziria a participação popular na formulação e acompanhamento de controle sobre política de saúde. E, né, eu venho dizendo, né, tem um provérbio que eu não citei, né, o olho do dono é que engorda o gado. É o olho do povo, é o olho do conselheiro que dá saúde para o SUS. Caso contrário, a gente corre sério risco. E as ideias que chegam podem ser ideias, né, legais, podem ser proveitosas, lícitas, realizáveis, mas tem que ser pactuável. Porque a gente não pode correr risco de cair em armadilhas, talvez nem tão intencionadas, nem planejadas, mas que talvez abram uma brecha futuramente para que as coisas ameacem o nosso sistema único de saúde. Então, eu não acho que a gente tenha que ser a favor, né? Eu não acho que a gente tenha que ser radical nesse ponto. A gente tem que debater, mas ter cuidados. O papel do conselheiro é isso, né? É olhar. Então, voltando para o exercício proposto inicialmente, né? Só dar algumas ideias aqui para vocês, né? Algumas questões, né, que me fizeram pensar a respeito, né? Então, pontos fracos da estratégia: ausência de concursos, né? Questões trabalhistas, risco de não atendimento aos princípios e diretrizes do SUS, enfraquecimento de uma atenção primária, talvez, né? Fortalezas, né? Temos que concordar, talvez a desburocratização racional, não aquela feita a qualquer jeito, talvez seja interessante. A facilidade de alguns processos, quem não quer reformas rápidas, né? Ameaças, uma terceirização, se a gente não vigiar e fiscalizar, o alijamento da participação popular, tirar nosso poder, né? E a oportunidade principal, pactuação, né? Não podemos abrir mão disso. Fiscalização, também jamais abrir a mão disso. E o principal, decisão. Queremos ou não queremos? Mas para isso temos que pensar, né? Por isso que o objetivo de hoje, né, foi trazer essa compreensão. Então, OS tem seus aspectos legais, proveitosos, mas tem também riscos, né? Daí temos que pensar em viabilidade dentro da conjuntura que a gente vive e, assim, temos enorme responsabilidade nesse processo. E o diálogo tem que estar aberto, né? O diálogo tem que estar presente, tem que estar, né, qualificado, né? E como eu disse bem no início, né? Volto a falar do Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz. Não dá para a gente falar o que quer, defender nossa ideologia, nossas paixões. Nós temos que ter bons argumentos, né? Temos que realmente fazer um discurso, uma discussão qualificada, né? Para que assim, então, a gente realmente consiga, de fato, defender o SUS e melhorar o SUS, né? Que sempre, né, nossa intenção vai ser o melhor para o SUS, né? Mas a gente precisa fazer isso, né, com a devida inteligência, né? Bom, então estas eram as minhas falas, né, para vocês hoje, né? E passo a palavra ao presidente aí, né? E agradeço a atenção de todos. Obrigado, professor. Excelente explanação, bastante informações, né? Então, vamos abrir agora para as perguntas. Aqueles que já responderam ali, a Jaque vai estar compilando lá para... Compilando não, vai estar lendo as perguntas, né? E passando a vez ali para o nosso palestrante dar os retornos.
aqueles que irem surgindo as dúvidas, vão escrevendo no chat ali, que daí na sequência a Jaque já vai lendo para vocês. Se passar alguma coisa sem leitura, sinalize, avise lá, não foi lida a minha pergunta, para a gente sanar todas as questões aí que estão presentes no chat. Jaque. Olá, boa noite a todos. O seu Nelson, ele colocou diversos itens. Eu acredito que o primeiro ali seja mais perguntas, o que acho também que o Luciano respondeu durante a palestra. E os outros são opiniões, né? Não são, assim, realmente questionamentos que ele tem. Tem um aqui que visa bem o hospital infantil, que eu não sei se a gente pode, por se tratar até de um bate-papo, uma conversa, a gente pode abrir para a Estela falar se ela estiver online, porque cita o hospital infantil, né, que é o nosso exemplo hoje no município de OS, que fala ali de fins lucrativos, de fechar alas, né, que ele colocou que não teve lucro, por isso que foi fechado. E um dos exemplos que o motivo que o Luciano colocou é que a OS não pode ter lucro, né, não pode ter fins lucrativos. Então, eu acredito que do seu Nelson foi, né, seu Nelson, acho que foi respondido, e as outras são opiniões, né, que daí, sim, entrar em opinião, daí já fica um pouco complicado aqui para a palestra, que nós como mesa e nós como conselho, nós temos que trazer informações, né, e não nós, né, mesa, diretor, eu digo, a gente tem que ser um pouquinho neutro. Mas é sempre legal ter a opinião de todo mundo, né. Então, presidente, eu não sei o que você quer seguir ali. Presidente, eu gostaria de falar, presidente. Sim. O senhor consegue digitar? Oi, boa noite. Eu gostaria de falar, porque é um meio de eu comentar aqui, assim, pode. Que seria por uma reflexão de todos nós, né, Luciano? Sim, a gente não pode esquecer, dentro deste todo estudo aí que vamos ter que fazer, com certeza, vamos ter que sentar, vamos ter que abraçar junto, né, vamos ter que fiscalizar, de que essa precarização do SUS, ela tem um objetivo claro, né, que é a privatização real, né, de toda essa nossa luta de anos, né, que a gente precisa discutir, por exemplo, e o Conselho Nacional não entrou nesse mérito, né? E eu acho que nós todos, quando todos os municípios vierem a essa discussão, é a dívida pública hoje, né? Que é gritante, né? A questão dos contratos que estão sendo feitos já a nível nacional, o teto de gastos, tá? que foram todos estabelecidos a nível de governos. Então, são coisas que a gente não pode, a história não pode deixar de ser calada, né? Porque senão a gente não tem clareza do que está vindo há muito tempo, como você falou aí, desde 95, a gente sabe disso, né? Então, é um graduar como se diz, de crescimento por falta do controle social. Gostaria de deixar essa reflexão para a futura, a gente com certeza vai discutir muito aí. Só complementando o que o Reinaldo falou, né, eu acho que, assim, ponto essencial é participação popular. Nós temos muitas forças contrárias ao SUS, né, mas respinga naquilo que eu falei, né, muitas coisas não são lícitas, né, você não pode simplesmente, né, privatizar, mas você pode enfraquecer o SUS a ponto, né, de mostrar alternativas e talvez repensar, né, repactuar as coisas, né, mudar a Constituição, tudo, né, mas, né, é fundamental a participação popular. Então, a gente tem que entender, tem que pensar, tem que, né, fiscalizar, né, e ter um debate de nível, né, porque uma outra preocupação que eu tenho, né, assim, quando a gente parte para alguma defesa de alguma coisa e está com meio raso, né, nos argumentos, e a gente se atrapalha e se perde, né? Então, a gente realmente tem que estudar. E como o Reinaldo falou, acho que isso aqui, esse tema, né,
careceria até de outros encontros, né, com temáticas mais específicas, né, e até com presença, né, dos gestores, né, para verificar, né, isso é mito, isso acontece, não acontece, qual o dispositivo para evitar isso, né, então é essencial a participação popular. Boa noite, Luciano. Escuta, só uma colocação, acho que eu fui meio infeliz na minha colocação, quando eu coloquei opinião, não foi necessariamente, não foi bem isso, questão de opinião, né? Com terceirização, que nem eu falei, hoje em dia, por exemplo, se você tem um funcionário público, e ele também pode ser um fiscalizador, porque ele não corre o risco, digamos, entre aspas, né, de sofrer punições por questionamento ou algo parecido, até nesse caso, né? Mas em termos de terceirização, seria mais ou menos que nem eu coloquei ali, não vira quase tipo, o que eu decido, né? Não tem como alguém questionar, eu tiro isso até na própria UBS aqui, né? A gente vê diferença em reunião que a gente faz do conselho de opinião entre pessoas que são contratadas, né, e pessoas digamos, de carreira, né, ali. Então, a gente vê já uma diferença nisso dali, entende? Até em questão de opinião com relação a certas coisas. Isso dali, com relação a essa, não abriria mais isso daí, virar tipo, como eu falei ali, né, eu... como gestão, decido, falo e pronto, não gosto de ser questionado e ninguém pode questionar, porque é o que acontece na verdade, a gente sabe disso, né? Nelson, a questão que você traz, acho que remete até aquilo que eu falei da estabilidade, né? A estabilidade ela não é uma coisa que criaram de benefício, né? É um dispositivo que protege o servidor público e garante ele essa capacidade de questionar, porque ele sabe que não será demitido se ele fizer uma denúncia, se ele for contra uma atitude que é inadequada, e assim por diante, né? E eu vejo com preocupação essa questão, talvez, de uma contratação sem ter uns dispositivos que assegurem, né, a integridade do profissional, né, assim, garantir o seu emprego, né, e também o excesso de contratos também, né, porque o contrato também você pode ser rescindido a qualquer momento, né. Então, nós temos, não aqui em Joinville, mas temos aí casos do interior do Brasil, principalmente no Nordeste, onde, né, é uma ditadura, né? Se você é contra mim, eu cancelo seu contrato, pego outro contrato. E vou empurrando com a barriga a questão dos concursos públicos, né? Então, realmente, né, tirar a capacidade de questionar do servidor público é uma questão que atenta, né, a questão democrática, a questão do serviço público, né, entre outras características, né? E questão eleitoral também, que foi um grande problema no passado também, né? Podia admitir todo mundo e contratar gente para ganhar voto. Então é bem complexo, né? E naquilo que você fala lá, né, a implantação do OS poderia ser o começo, né, do fim do SUS, né? Depende da participação popular, está na nossa mão, né? Talvez até a falta de investimento, nem tira o OS, falta de investimento, pode acabar com o SUS? Pode, né? Então, tem essa condição também que tem que ser pensada também, né? E outra coisa que eu acho que é importante, né, que você traz, né, a questão da gente se posicionar de uma forma questionadora, né? Porque o controle social não é só a gente juntar as pessoas e votar e deu, né? A gente tem que questionar, a gente tem que pensar. Por isso que eu quis fazer essa apresentação somente nesse molde, né? Então, vamos pensar, refletir e até criar estratégias para defender o SUS, né? Ótimo, obrigado. Só para a gente... Só um minutinho. Só para a gente se organizar. Quer que eu cronometre, Wilson? Pode ser. Vamos nos policiar para finalizar às 20h30. Agora a gente já tem bastante questionamento. Peço que vocês sejam bem breves nos questionamentos, para todos conseguirem fazer os seus. Vamos colocar aí 3 minutos. Daí a pessoa faz o questionamento, daí passa para outra. Surgiu outra dúvida, daí volta de novo. Para a gente dar oportunidade para todos. Só para a gente não se perder aqui, não passar muito do horário. E, posteriormente, depois dessa palestra, a gente vai trazer outras mais, né, para a gente estar ampliando mais o nosso conhecimento, a nossa visão, nosso senso crítico, né, para aumentar. Então, a gente vai estar trazendo mais pessoas para estar nos trazendo informações. Jaque?
Quem que é a próxima? A Estela levantou a mão, presidente. Até vão levantando a mãozinha, que daí eu posso marcar quem quer fazer questionamentos. Isso, melhor. Ou colocar no chat ali o nome, por favor. Boa noite. Como o hospital infantil foi citado, então eu gostaria de fazer algumas colocações. Depende muito da UES. Eu acho que a palestra foi excelente, porque tem UESs e UESs, então não pode ser colocado todas as UESs no mesmo, digamos, na mesma cesta, né? E realmente é o controle. Então, assim, por exemplo, nós somos auditados até pelo Tribunal de Contas, então isso é fundamental. A participação do Conselho é fundamental. Nós somos hospital, é 100% SUS, não atende outro convênio. E quanto à colocação do senhor Nelson, de que o hospital fechou por não visar lucro, eu até convido o senhor Nelson a visitar o hospital infantil, vou ter o maior prazer de mostrar como funciona o hospital. Com relação ao centro obstétrico, nós fazíamos um parto a cada 24 horas, com custo de R$60 mil, e transformamos aquele espaço em 20 leitos de UTI neonatal, onde a maternidade não tinha onde colocar essas crianças, né? Os bebês nasciam e não tinham um leito de UTI. E com relação à ala de queimados, não havia demanda, uma demanda muito pequena, o Ministério da Saúde não aprovou a implantação e se transformou todo o andar num serviço de saúde mental. Então, para quem não sabe, nós somos o único hospital no estado que atende saúde mental, que é a psiquiatria infantil, que chega a ter 40 crianças aguardando vaga para internação, e também nós somos o único hospital no estado que faz cirurgia cardíaca. Então, antes, os pacientes que eram enviados para Porto Alegre, para Curitiba, e muitos não conseguiam chegar, é feita a cirurgia cardíaca aqui no hospital infantil. Então, eu só gostaria desses esclarecimentos. O papel do conselho é fundamental, precisa ser fiscalizado, sim. E com relação aos funcionários, também, depende muito da UES. Nós, por exemplo, temos uma gestão participativa, onde todo mês é debatido todos os indicadores com as pontas. Então, o técnico de enfermagem sabe os números, conhece os números e tem um espaço também para se posicionar. Então, também é muito relativo isso, né? Então, só como o hospital foi citado, eu só gostaria desse meu, mas realmente o conselho é fundamental nesse processo. Mais algum questionamento, pessoal? Desculpem. O senhor Reinaldo, acho que levantou a mão novamente lá. Uma questão falar sobre estratégia, né, Luciano e presidente e todos que estão aqui nessa reunião. O mais importante é a gente ter todas as informações, né, estatística de como está a cidade em relação à saúde. Não pode haver nenhuma falta de transparência, né, para que a gente monte a nossa estratégia. Porque é com informações, por exemplo, né, a Estela coloca ali a informação de como que está lá o hospital, né? Então, essas informações claras, transparentes, com verdades, é que vão dar o norte para nós, sabe? A partir daí, a gente pode verificar a ineficiência de um lado ou de outro, como o Luciano colocou, com estratégia. Sem estratégia, sem controle social, pessoal, toda a luta da busca do SUS, que é fundamental para toda a sociedade, nós vamos sofrer bastante. Vai haver muito debate em relação a isso. É necessário que a gente tenha muita clareza disso. Presidente, você viu mais alguma mãozinha? Não apareceu para mim aqui. Não vi também. Não, Luciano. Não, né? O senhor José levantou agora. Agora, seu José Rodrigues foi agora. Tinha cortado, acho que também o seu Nelson lá. Nelson também. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Quero parabenizar o nosso
companheiro Luciano, nosso colega aí do conselho, pela apresentação. Tenho pouco conhecimento na área também, como conselheiro. Eu só queria uma pergunta entre nós, o grupo que está nessa palestra, nessa conversa. E vi também a senhora ali, que representa o Hospital Infantil, falando da ONG, né, do papel importante que eles desempenham. Mas eu tenho uma pergunta já de imediata. Alguém poderia me responder? As ONGs existentes, elas prestam conta ou apresentam, fazem prestação de conta no Conselho Municipal, para os conselhos ficarem sabendo, conselheiros? As ONG, a gente tem os convênios, né? Não, mas é que o Hospital Infantil não é uma ONG, seu Nelson. É. É uma OS, é diferente um pouquinho. Não, é José. OS. Seu José, desculpe. Para mim é uma ONG também, né? Organização Social de Saúde. Não deixa de ser uma ONG, no meu entender. Não, seu José, é diferente. As ONGs, elas podem ter ações diversas, né? No serviço social, no meio ambiente, e a OS é um tipo de terceiro setor voltado só para a área da saúde. Então, ela tem uma legislação diferente, né? Você pode ter uma ONG, talvez, que trabalhe com pessoas em situação de rua, né? Mas não tão voltada para a questão de saúde. Eles fazem um trabalho à parte. Agora, se for fazer algum trabalho que é do SUS, aí não pode ser ONG. Tem que ser Organização Social da Saúde e seguir todo, né, aquelas questões listas lá, tudo para poder funcionar. As ONGs prestam contas, né, para o Ministério Público, para outros locais. Ok? Eu acho que a Estela pode fazer a resposta sobre a prestação de contas. Estela, por favor. Isso. Nós temos a prestação de contas, que é uma comissão de avaliação e fiscalização, onde há membros do conselho que fazem parte. Então, tem as reuniões, né, semestrais, onde tem representantes do conselho que participam. Então, é feito toda a prestação de contas, se as metas foram atingidas, tem metas de número de atendimentos, tem metas de qualidade no atendimento, e existe essa comissão onde tem participação de conselheiros. Não sei se eu fui clara aí na sua dúvida, seu José. Obrigado, já entendi a diferença de ONG. Tá ok, então, obrigada. Ok, obrigado. Seu Nelson, por favor. Não, na verdade, eu acho que o seu Reinaldo ali, ele foi muito bem colocado, as palavras dele, né? E com relação ao esclarecimento ali, assim, quando a gente falou, né, até essa daí eu acho que seria mais direcionada à dona Estela, seria tipo assim, ó, a gente hoje, por exemplo, você tem o portal da transparência com relação ao SUS, né? E é só uma dúvida, por que não tem tipo um portal transparência, por exemplo, do Hospital Infantil? Né? Então, tipo assim, realmente que o seu Reinaldo falou faz sentido. As coisas quando são, digamos, mais expostas, mais dada à população, eu acho que fica bem menos dúvida na cabeça das pessoas, né? É o que eu acho. Entende? Por exemplo, o SUS, né? A gente sabe que qualquer um aqui sabe, gostaria de saber quanto deu, por exemplo, a folha dos médicos no sistema. A gente tem como ver. A folha de servidor tal, a gente tem como ver, né? E com relação ao hospital infantil, não sei de ninguém que saiba disso, que esteja à frente. Falta passar isso daí, né? Assim, seu Nelson, se o senhor entrar no site do hospital, tem a prestação de contas, tem a de estatística e tem a financeira. Mas se caso tem alguma outra informação que vocês acharem necessária, a gente está à disposição para mostrar, esclarecer a qualquer momento. E seu Nelson também, se o senhor quiser me procurar no hospital, a gente está à disposição também, se o senhor tiver mais dúvidas, mas se o que estiver no site não atender a sua, digamos, o que o senhor está procurando, a gente está à disposição. Não, a única questionamento que eu tinha feito, até usei o hospital, entende? Foi porque é o único, né, que eu conheço, que a gente conhece, que é com OS, né? Eu acredito que é o único aqui, né? Entende? Que está funcionando com OS. Né? Então, foi exatamente por isso que foi citado, só isso, nada... Não, tranquilo. Ok? Muito tranquilo, seu Nelson, acho que a opinião é livre, né? A gente está aqui justamente para isso, para conversar e esclarecer, certo?
O seu José levantou, mas tem a mãozinha dele aqui, acho que ela foi respondida. O Zé, bate na tela da mão que ela sai. Ah, agora saiu. No chat, desculpa, eu não estou com o chat aberto. No chat tem algum questionamento ali? Luciano, presidente, por favor. Não. Não? Eu acho que foi muito legal, muito interessante. Foi a primeira vez que o Conselho toca nesse assunto. O Luciano sempre muito pontual, muito inteligente, como sempre. Presidente, eu não sei se o Luciano quer fazer alguma consideração final. Não, eu gostaria, né, sim, agradecer, né, a atenção de todos aí. Eu acho que é um pontapé inicial para uma conversa, né, que a gente tem que ter, a gente qualificar, conhecer um pouco mais, né, e aqui, nesse momento, teve essa troca de experiência, né. Destaco aí a fala da Estela, né, que pela fala dela atende todos os requisitos, né, é uma coisa legal, é lícito, né, realizável, proveitoso e pactuável, né. Quando ela fala que até os técnicos de enfermagem estão por dentro, estão participando, a gente vê que foi uma coisa construída junto, e tem a fiscalização, né, e tem o controle social participando, né. Então, temos aí um exemplo, né, que a gente pode utilizar, né, para pensar em possíveis, né, OS, né, que sejam adotados no nosso município, né. Mas é a questão, né, é construir junto. Acho que é um processo de construção coletiva que a gente propõe a fazer, né, e que em outros momentos a gente possa estar conversando, né, e criando, fortalecendo a nossa participação, né, de uma forma consciente, né, com conhecimento. Seria isso. Meu agradecimento a todos aí, fico à disposição de vocês a qualquer momento. Boa noite a todos. Ok. Márcia, alguma colocação? Não. Acho que era bem isso mesmo. Agradecemos aí a participação de todos, né? E que venham os próximos, né? Os próximos encontros para a gente discutir mais sobre esse tema bem relevante. Já que alguma coisa? Não, eu conferi o chat, conferi as mãozinhas. Tudo... A Laís levantou a mãozinha agora. Tá. É que eu vi o chat aqui, que ela colocou que é muito importante a participação dos conselheiros, mas se ela quiser fazer alguma colocação, pode ficar à disposição. Obrigada, Jaqueline. Eu acho assim, quando eu comecei a digitar, não ia dar tempo antes de encerrar, né? Eu acho que é muito importante mesmo esse tipo de conversa. A informação é o que mais... de mais importante nesse momento. A gente está num momento político muito delicado, né? E em relação à terceirização, que seja, ou a vinda de organização social para a gestão de serviços que são verdadeiros patrimônios do município, é muito importante que seja esclarecido, que seja colocado bem às claras, né? Todas as questões da legalidade desses contratos, quem são os participantes da licitação, porque a escolha tem que ser bem democrática mesmo para quem vai ser o gestor, né? Nós temos, assim, eu acredito, né, isso, né, a gente não pode ser inocente nessas horas, que o que motivou essa conversa foi a questão de promessas eleitorais mesmo, da vinda de uma organização social para a gestão do Hospital São José. Então, é um assunto que assusta a população. Eu digo isso porque eu sou servidora do São José, e eu já vejo esses rumores pelos corredores, e eu acho muito importante que os conselheiros saibam disso também, e que detendo, né, informações bem seguras, bem claras, né, porque a clareza tem que ser o carro-chefe nesse momento, para que possa conversar também na sua comunidade, mas não em termos de especulação, e sim num sentido esclarecedor, formador de opinião. Eu acho que o Luciano, né, pelo fato de ser professor, ele traz para nós uma didática, esse assunto numa forma didática muito interessante, né? E a educação, a informação sempre vai ser uma questão libertadora mesmo. É só através da informação, da educação, que a gente consegue formar opiniões, e principalmente num assunto tão sério que diz respeito ao futuro, né, do nosso município. Então, de novo, né, eu tenho acesso, então, à angústia do servidor, assim como eu sou servidora. Hoje a gente vê a maioria dos funcionários dentro do Hospital São José sendo
pessoas contratadas e não estatutários, concursados, que isso também foi um assunto que foi levantado, né, na fala do doutor Luciano, e então isso angustia. Tem a questão mesmo da manutenção do acesso da população que estão acostumada a estar, né, a encontrar as portas do Hospital São José abertas. Então, é um assunto muito delicado mesmo. A questão do hospital infantil, olha, parece que é uma coisa, né, gente? Mas, assim, eu fui a última servidora do São José também de sair do hospital infantil quando a OS assumiu, né? Então, eu também vivi essa transição enquanto a gente tinha um hospital que era ameaçador. Eu tinha medo de trabalhar ali. Era um hospital que funcionava sem condições nenhuma de segurança, nem para os pacientes e nem para os funcionários que atuavam ali. E a vinda do Nossa Senhora das Graças, né, para gerir o hospital infantil foi um ganho para a população. Mas a gente também tem exemplos bem tristes em relação a organizações sociais gerindo o serviço público, como é o caso do SAMU. Nós, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, estamos defendendo, né, o nosso contingente da enfermagem ali, que vem sendo explorado, que vem com remunerações defasadas, não pagas, direitos não pagos, EPIs, né, fornecidos de maneira não efetivas, funções que não são da enfermagem sendo colocados, né, como é o caso da higienização das ambulâncias e sei lá mais o que tem ali envolvido, né? Então a gente sabe que tem que conhecer os dois lados, né? Bons serviços e maus serviços a gente encontra em todos os lugares. Então, gente, o que eu gostaria muito é que, né, eu até me coloco nesse meio de estar participando mais efetivamente, né? Ultimamente eu não tenho conseguido dar atenção para o conselho que deveria estar dando, que nós sejamos multiplicadores entre os nossos pares dentro do conselho, para que tenha uma participação mais efetiva, principalmente nessa ação educativa, porque não é brincadeira o que vem pela frente, né? São muitas situações em jogo isso. É a questão de uma folha que assusta, né? Mas, por outro lado, é um serviço que é prestado com excelência. Né? A gente sabe do comprometimento de quem está dentro do São José. E eu já estou me esticando aqui, já passamos 1 minuto das 20h31, não quero tirar meu atraso todo da participação do Conselho só hoje, né? E parabéns, Luciano, parabéns, presidente, pela iniciativa, e que mais momentos como esse venham, né? Eu acho que você deve estar aguardando o retorno desse teu formulário, né, Luciano? Então, eu acho bem importante que a gente responda e que ele seja disponibilizado também em outro momento, e que, de novo, né, gente, que sejamos multiplicadores e convocando, né, os nossos pares para que participem desses momentos, para na hora que nós tivermos que dar o nosso voto a favor ou contra uma gestão que venha auxiliar, né, a nossa secretaria, que a gente tenha bastante consciência, que tenha bastante tranquilidade para emitir esse nosso voto. Tá bom? Boa noite, obrigado pela atenção. Obrigado, dona Laís. Só complementando, gente, quem puder preencher o formulário seria importante para as próximas conversas que a gente vai ter a respeito. Presidente, dizer para o pessoal que está aqui, só um minutinho, que já se encontra na Câmara de Vereadores o projeto da público-privada, tá? Já está em discussão na Câmara de Vereadores. Então, é necessário que a gente também se debruce nessa regulamentação. Ok. É bastante informação, né? Nós vamos ter aí um final de ano meio, para que tudo indica, meio turbulento. O ano que vem também com bastante coisas. Então, a gente tem que fazer essa nossa parte aí, a prevenção, né? A prevenção é buscar informação, estar munido de conhecimento, e mobilizar a nossa comunidade para estar junto, estar participando. Não adianta estar inflamando lá nos grupos de WhatsApp, né, de fofoca. Isso não vai agregar, não vai barrar, não vai fazer nada além do que só virar discórdia. Nós temos que trazer para o Conselho, que é o local de a gente trazer as nossas
demandas, tirar nossas dúvidas, buscar fontes, né, para não fazer coisas erradas, para a gente estar sempre somando e melhorando a nossa saúde. Então, para a gente finalizar, faço aí o meu agradecimento novamente, né, final ao nosso palestrante, doutor Luciano. Obrigado pelas palavras, pelas informações. Excelente. Era isso que eu tinha em mente mesmo e só veio a calhar. Agradecimento também aos alunos citados, né, na apresentação. Muito bom essa interação, é isso que a gente tem que fazer, né, nos nossos conselhos locais, nas nossas reuniões, trazer essa rapaziada nova para estar acompanhando, ver tudo aquilo que os nossos antepassados conseguiram, que a gente está conseguindo, né, para eles não deixarem perder. Agradeço também aos conselheiros, conselheiras presentes, aos visitantes, né, que estiveram, estão aí, os convidados, e até a nossa próxima roda de conversa sobre essa questão da UES. Um excelente final de noite para todos. Agradecimento também especial ao Conselho Municipal lá que está até agora, trabalhou o dia todo e está até agora nesse horário, a nossa vice-presidente, a Jaqueline. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.